só um minutinho. Abra sua Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 25. Pastor abriu o culto com a leitura de Isaías, que eu fiquei impactado, porque fez uma conexão muito forte com aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco aqui esta noite. Mateus 25, a partir do versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Os irmãos, por favor, repitam comigo: confiou-lhes os seus bens. Confiou-lhes os seus bens. Amém. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Amém. Por favor, repitem comigo: cada um conforme a sua capacidade pessoal. Glória a Deus, glória a Deus. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados, e após um longo tempo retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou ao seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: ó Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-te mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que recebia apenas 1 talento, explicou o Senhor: eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhes onde não plantaste, ajuntas onde não semeaste. Por isso tive receio, tive medo, e escondi no chão teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devia ter investido meu talento com os banqueiros, para que, quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Amém? Amém. Senhor Deus, nós te damos. Vamos se sentar, irmãos. Bendito é o nome de Jesus. Pastor Antônio Carlos deu para nós aqui: ouve, ó céus, e preste atenção, ó terra. Eis que assim diz o Senhor: criei filhos e os fiz desenvolver, os dei talentos. Agora, eu fiz isso com que propósito? Porque o que aconteceu é que eles se revoltaram contra mim. Criei filhos, os criei, desenvolvi, e de repente
eles se revoltaram e voltaram contra mim. Irmãos, Deus é assim, é inexplicável, né? Se tem um louvor que eu gosto, ninguém explica a Deus. Realmente é de uma profundidade muito grande aquela letra, porque por mais que pessoas, né, eu admiro, e a Bíblia fala sobre doutores, sobre mestres, existem pessoas que mergulham com uma profundidade muito grande nas Escrituras e realmente nos abençoa muito. E isso é maravilhoso, mas mesmo assim, por mais profundo que qualquer um de nós conseguimos mergulhar na palavra, ainda assim nós não teremos explicações para tudo que acontece. Existem muitas coisas que elas acontecem e você pode tentar dar uma explicação, buscar uma lógica, você vai se confundir e para quem é cético vai fortalecer demais, mas para quem tem fé também é mais fortalecido. Então, servir a Deus realmente é um ato de fé. E por essa razão nós estamos percebendo que estamos tendo uma certa dificuldade em alcançar pessoas. Eu acredito realmente, cada vez que passa, nós precisamos de dedicar tempo de qualidade e busca mais constante ao Senhor, porque nós precisamos mais do que nunca, irmãos, de uma ação do Espírito sobre a humanidade. Nossos talentos, nós estamos vendo aqui, Deus nos deu talentos, sim, mas eles ainda são muito frágeis e muito fracos para poder persuadir e convencer pessoas ao Evangelho. E mesmo porque os talentos não nos dão esse poder nem esse direito. Quem convence realmente é o Espírito Santo. E cada vez mais nós somos obrigados a esvaziar. Por isso que eu admiro muito o apóstolo Paulo, pela sua sinceridade. Por isso Deus usou esse homem de maneira assim brilhante, por causa dessa sinceridade dele. Tudo que ele tinha, todo o conhecimento, embora ele sabia que tinha alguns privilégios como cidadão, mas mesmo assim ele abriu mão de tudo, considerou aquilo, ele usa até uma palavra forte em algumas traduções, ele considerou como esterco, para que ele realmente vivesse uma vida de dependência de Deus. Aleluia! E nós precisamos, irmãos, urgentemente, não é mais algo assim para se pensar para 2026, é algo para hoje, é hoje. Se o Senhor está batendo aí, olha, não endureça, vai cedendo, porque há uma pressa em nós esvaziarmos de nós mesmos e dependermos com certa exclusividade da ação de Deus, amém? Amém. A nosso favor, a favor da nossa família, a favor da comunidade onde a gente está inserido, da cidade, do país, do estado, enfim, nós precisamos de ir para a presença de Deus com essa mentalidade, irmão, e é de verdade. Não é aquela coisa forçada, não é aquela oração para cumprir tabela, mas é realmente assim, onde a gente vai esvaziar e vai render, vestir de saco e ir para a boca no pó e deixar claro que nós não podemos fazer mais nada. Está ficando assim, está tudo fechando, está cercando, e a gente precisa primeiramente cuidar de nós mesmos, mas aquele cuidado fino e buscar do alto, porque tudo que Deus podia fazer por mim, por você, no que diz respeito a abrir a porta da oportunidade, Ele fez. É impressionante, quando você pega aí o capítulo 24, o capítulo 25 de São Mateus, há uma exclusividade, onde o Senhor investe mais uma vez, informação, orientação, revelação dos acontecimentos futuros. Então eu fico ainda indignado, às vezes, isso está me causando um certo repúdio, quando algumas pessoas falam, mas Deus vai julgar os outros no inferno. É umas conversas assim, cansativas de ouvir. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu nem um justo sequer.
Então, Deus não está julgando ninguém do inferno, Deus está tirando a gente do inferno, irmão. Amém. Tudo que está sendo feito é investimento para tirar e não para julgar, porque indo, nós já estamos, a humanidade está indo assim, ó, aceleradamente. Então essa conversa de, mas Deus, meu Deus. Você pega capítulo 24 e não precisava disso, isso podia ficar oculto, porque depois de tanto investimento de Deus a meu respeito, ao seu respeito, mas ainda assim, a palavra de Deus nos deixa claro que Jesus, ele reúne os seus discípulos, e eles começam a indagar Jesus, como é que vai ser isso, como é que vai ser a sua vida, como é que vai ser os sinais, dá para a gente alguma dica, e ele dá. Ele começa a orientar, ele começa a explicar. E aí quando entra no capítulo 25, irmão, o Senhor agora começa a falar o seguinte, olha gente, e é o seguinte, para ficar mais claro ainda, deixa eu falar com vocês, o reino de Deus é semelhante. Para nos ajudar mais ainda, porque tem pessoas que falam que tem medo de ler Bíblia, eu não sei porquê. Tem pessoas que, Apocalipse, só de falar o nome, já fala, nossa Deus, esse livro, tudo fonte de orientação, revelação, para que ninguém se perca. A gente sabe, irmãos, que nós temos um dilema constante com essa questão da morte. Fulano está morrendo, mas a gente está esperando, vai viver. Pastor Antônio Carlos deu um susto lá. Mas todo mundo tinha certeza que, coitado você, uma obra dessa aí, fazer aniversário de igreja, Deus vai deixar o negócio dele. E por que não? Pastor Milton, eu fiquei 17 dias na UTI, querido. E a vidinha só assim, pastor Antônio, ó, indo. E todo mundo aperta daqui, balança de lá, agora, pastor, volta, pastor. 2 vezes o pastor foi embora. Fui, irmão. Balançaram, sacudiram e tal, e aumenta o oxigênio e faz aquilo outro, e foi. Enquanto está todo mundo mexendo lá, eu estava em alto mar, assim, dando braçada para um lado, para o outro, falando, meu Deus, tem misericórdia, olha para um lado água, olha para o outro, não tem ninguém, e eu batalhando, pelejando, a força acabou, e descia, subia, meu Deus, tem misericórdia, me tira daqui, Senhor, me tira daqui. Eu vivendo isso literalmente no meu corpo, e os médicos lá na UTI, tentando ver se trazia pastor Milton de volta. E eu fundei, voltei em cima, braço, meu Deus, chorando, gritando, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Daqui a pouco a força acabou mesmo, eu desci. Fui afundando. De repente tudo foi escurecendo. E eu falei, não tem jeito para mim. Só que de repente a voz falou o seguinte, chama alguém para te ajudar. Eu precisei chamar quem para me ajudar? Chama alguém para te ajudar. Eu não tinha força mais, tinha acabado tudo. E eu não via meu corpo, eu só sabia que eu estava ali. Mas eu, em momento algum, eu me vi. E eu, cansado, e aquela voz falava assim, chama alguém para te ajudar. E eu lembrei do meu pastor. Falei, pastor Ascendino, me socorre, pastor, estou morrendo, pastor. Eu lembrei do pastor Irineu e eu falei, pastor Irineu, me socorre, pastor Irineu, estou morrendo, pastor. Aí eu silenciei, tranquei. E a voz falou de novo, chama alguém para te ajudar. E eu reanimei de novo e eu lembrei de você, Toninho. Eu falei assim, Toninho, me tira daqui, Toninho, me socorre, Toninho, que eu estou morrendo. Não deu certo. E eu fui, tudo escureceu. E aí, eu já vendo assim, acabou meu tempo. Eu falei assim, Pai, me socorre, Pai. E aí de repente eu vi a voz do meu pai. O pai falou assim, Milton, aguenta, meu filho, eu vou te tirar daqui. Eu falei, pai, eu não aguento fazer mais nada. Ele falou, não, você vai aguentar.
Meu pai começou a me puxar, irmãos. E ele ia me puxando e eu falando, pai, está acabando, pai, não tem jeito mais. Ele falou, aguenta, meu filho, aguenta. E foi me puxando. E de repente tudo começou a clarear. Aquilo me deu um ânimo e aí eu tive força só para olhar para cima. E eu percebia, parece muito longe, mas o sol incidia sobre a água e a água balançava. E eu, aquela sentindo assim, acabou a respiração, não tem jeito mais. Meu pai falava, você vai conseguir, meu filho. E quando eu rompi a água, que eu puxei a respiração, eu já estava em outro lugar, irmãos. Eu estava literalmente no nada. Eu não conseguia saber, mas eu estava no espaço. Não tinha aonde apoiar aqui, não via. Tudo infinito, eu estava no nada. Mas eu estava respirando e eu estava resgatando a minha força de novo, mas já pensando, meu Deus, e agora onde que eu estou aqui? Daí foi quando de repente eu percebi que eu estava sendo observado por alguém. E eu, sem saber o que falar e recuperando a força, eu falei assim, é o Senhor? E aí veio uma voz como o som de muitas águas. Amém. Uma voz, irmãos, que eu senti assim, parece que o vento passou em mim assim e falou, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pastor Milton, eu tive que te trazer aqui. E ele começa a me dar algumas instruções sobre o que eu estava ensinando, mas que ainda não tinha cessado, que eu precisava cessar. E ele falou, olha, eu sou Deus que respondo as orações. Aleluia. Amém. Mas é preciso vir para o nível para conseguir me ouvir. As pessoas estão orando, pastor meu, mas quando eu vou responder, elas não conseguem me ouvir. A maioria tem decisões próprias. Não é que elas não estão orando, mas elas estão no nível onde todos estão. Eu preciso de pessoas que venham mais perto. Existe um outro nível onde as pessoas conseguem me ouvir. E eu te trouxe aqui para você saber que eu sou Deus que responde as orações. Amém. 2 vezes você se viu sendo sepultado e depois você saiu do cemitério. 2 vezes eu passei por essa crise. Ele falou, porque o seu caso era para a morte, mas eu não permiti, você vai voltar. Aleluia. E depois daquelas instruções, eu acordo na UTI. Um monte de gente redor de mim. Sou Milton, o senhor está bem? E eu só olhava, eu ainda não conseguia falar, mas eu pensava, eu estou bem, estou de volta. Aleluia! Esse tempo aí, amém. E dias depois eu ganhei alta e voltei para casa. E desde então eu estou numa grande batalha. Mas por que a gente está falando isso, irmãos? Porque Deus é real. Tão certo como todos nós, mesmo que a gente acha que não vai morrer, mas sabe que vai, Deus é real. Amém. Amém. E teremos um acerto, nós teremos um encontro, e Jesus está falando isso para nós aqui como uma orientação, uma exortação, nos precavendo de que o reino de Deus será semelhante. O reino de Deus é comparado como um homem, um empresário, um senhor. Ele estava falando dele. Amém. Que preparou a viagem. Ele falou, eu estou indo, mas eu voltarei, aleluia, e eu estarei convosco todos os dias, até esse retorno glorioso, onde nós vamos vê-lo face a face, irmãos. Amém. Mas já tem uma unção, já tem um fogo, já tem um poder liberado, que todo mundo que quiser recebe. Eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, aleluia. É promessa, meu irmão. Amém. Não deixe a dúvida, não deixe a insegurança, não deixe os comentaristas
roubar de você, irmão. Isso é muito poderoso. Nós temos um Deus poderoso que criou todos os mecanismos e meios para que a gente fosse atraído por Ele. Amém. E Ele falou, olha, esse homem, ele vai embora, mas ele confiou os seus bens aos seus servos. Quantos aqui se sentem servos de Deus, por favor? Amém. Amém? Então entenda, querido, que os seus bens não são seus. Existe um que te confiou isso aí. Irmãos, e eu não estou falando só de recurso financeiro, eu estou falando do seu potencial, a sua capacidade, as suas habilidades. Isso tudo vem de Deus, irmão. E cada um de nós foi presenteado de uma forma conforme a capacidade pessoal de cada um de nós, amado.